vai pegando o hábito. Gente, então, primeiramente quero dizer que estamos todos bem, né? Eu também estou bem, um pouco angustiado de ficar em casa, um pouco já entediado, não vou mentir, porque, enfim, por mais que a gente fique em casa, maravilha, fica em casa, mas aí a gente tem que, acaba, chega um momento que a gente cansa, né? Não tem mais o que fazer, já vi 3, 4 séries li 4 livros já, já botei tudo em dia, fora os colégios também, né? Mas, no geral, a gente tá tocando a vida. Para alguém não aparece aí, para Ana, para quem não aparece, no canto esquerdo aparece ali as webcams. Tenta ver se a minha webcam não aparece ali naquele cantinho. Bom, gente, eu vou pedir para ti liberar para vocês alguns exercícios sobre geografia física que a gente tinha trabalhado naquela primeira vez que a gente tinha se visto e já não nos vimos mais, né? Mas faz parte, é a vida. Eu vou então, primeiramente, esperar vocês receberem os exercícios para que a gente possa então discutir. Antes, antes da gente começar, então, eu vou ver se a Ti já liberou os exercícios e aí a gente pode fazer isso. Tá, beleza. Tem algumas pessoas que estão configurando o áudio, seus computadores. Então, antes de começar, eu vou esperar ficar tudo 100%, tá? Então, por enquanto, qualquer dúvida, estamos aqui. Beleza? Ó, Gabriela perdeu a última aula. O conteúdo foi geografia física. A gente iniciou o conteúdo falando sobre movimentos terrestres. Esses movimentos terrestres que a gente trabalhou, né? Era um movimento de rotação e translação. São dois movimentos importantíssimos que causam, né, que têm consequências como os dias, as noites, as estações do ano, né, outono, primavera, verão, inverno. Então, esses dois movimentos que são os movimentos mais clássicos que a gente estuda nesse primeiro momento, tá? Peço que eu vou fazer os exercícios com vocês e aí no decorrer dos exercícios eu vou tentando explicar aquilo que a gente viu em sala de aula. Para quem não viu, a gente vai tentar explicar aqui. Caso a gente consiga explicar ou surgir alguma dúvida dentro desses exercícios, a gente vai tirar essa dúvida aqui, tá? Fiquem tranquilos. O pessoal da manhã não teve esse exercício, esse conteúdo? É que na verdade eu sou professor da tarde e da noite, né? Não sei exatamente qual foi o conteúdo que amanhã teve. Alguém pode me dizer? Ó, amanhã diz que começou por geologia e teorias. Tá, beleza. Ahn, como eu não fui informado do conteúdo de vocês pela manhã, tá? Para não gerar atrito, não gerar confusão, eu vou pedir para vocês, eu vou explicar os conteúdos, o conteúdo que eu trabalhei em aula com o pessoal da tarde e da noite, e o pessoal da manhã que vai ter o mesmo acesso dos exercícios aí, que eu vou liberar, que já está liberado, né? Já está postado, segundo a ti. Vocês tentem fazer, eu vou tentar ajudar vocês a fazer, tá? E aí, na próxima aula, eu tento ajudar vocês daí, para resolver exercícios de geologia. Pode ser? Assim, eu acho que eu tento contemplar os dois, as turmas todas que estão trabalhando, beleza? Bom, peço que vocês abram então o exercício que vocês receberam, tá?
Assim que vocês abrirem os conteúdos aí, o arquivo, me deem um ok, por favor. Ó, estou recebendo oks de todo mundo. Então, beleza. Turma, esses exercícios, como eu falei, eles contemplam a questão da geografia física ligada a movimentos terrestres, tá? Por trabalhar com geografia física, eu vou pedir para fazer o exercício da questão número 16, tá? Que é uma questão bem simples e envolve sombra e sol, tá? Questão número 16. Vou dar um tempinho de uns 5 minutos para fazer, tá bom? 5 minutos, querem mais tempo? Acho que 5 minutos está plausível, né? Então, 5 minutos para fazer a questão e assim a gente volta para fazer os exercícios, o exercício junto, pode ser?
Voltei. Então tá, galera. Vamos responder então a questão. Vamos fazer exercício ali, né? Gente, pelo que vocês... Eu vou só trancar aqui a câmera, peraí. A câmera não, o meu... Ó, pronto, consegui trancar meu áudio. Vou só pegar aqui o texto para juntos fazermos a questão. Questão número 16, tá? Na questão 16, tá, de vocês, aparece um mapinha, é um mapinha bem simples, né? Que mostra ali a seguinte questão. E ela fala o seguinte: instrução: responder a questão considerando o desenho que representa pelo traçado urbano de uma cidade no dia 21 de dezembro. Essa frase, esse em primeiro momento aí, ele nos dá uma informação muito valiosa. Dia 21 de dezembro. Para quem não estava presente na aula, para quem não teve essa aula, 21 de dezembro é a entrada do nosso solstício de verão, tá? Lembra lá, galera, que a Terra ela possui uma inclinação terrestre e essa inclinação terrestre ela é dada, né, no sentido de 23 graus e 27 minutos, uma inclinação. Essa inclinação permite que, em um determinado momento, um polo esteja voltado para o Sol e o outro polo esteja voltado para o espaço. Essa diferença permite, então, dizer que eu vou ter mais iluminação em um hemisfério e menos iluminação no outro. No dia 21 de dezembro, a iluminação com maior incidência solar fica para o hemisfério sul. Então, nós temos no dia 21 de dezembro o Sol voltado para o hemisfério sul. Então, é verão para nós, tá? Se é verão para o hemisfério sul, o que vai acontecer? No texto ali, naquele nosso exercício, a gente tem um mapa. Esse pequeno mapa ali mostra duas ruas, Rua Z e Rua X. Essa Rua Z fica mais acima, né? Não tem como saber se é norte. Ah, não, tem sim. A gente tem como saber se é norte com aquela seta ali. Tá vendo aquela setinha com N? Ali determina qual é o sentido que o mapa está. Ele está voltado para o norte. Então, ou seja, a Rua Z está mais ao norte, a Rua X está mais ao sul. E aquela Rua M, ela fica no centro ali, né? Ela corre no sentido norte e sul. E aí temos a seguinte pergunta, a seguinte afirmação. Analisando o desenho e sabendo que o paralelo 23 e 27 minutos sul, 23 graus e 27 minutos sul, passa pelo centro da praça. É correto afirmar. Gente, lembra lá quando eu falei que quando eu estou trabalhando com solstício, equinócio, eu tenho que lembrar que os nossos trópicos, tanto o trópico de Capricórnio quanto o trópico de Câncer, são dois trópicos que passam numa linha em um determinado momento, exatamente no valor de 23 graus e 27 minutos. Então, quer dizer que essa praça aí, essa região, se encontra na linha de um dos trópicos. Se a gente sabe que é verão e se ela passa na linha de um dos trópicos, fica evidente que o trópico no qual eu estou trabalhando é o trópico de Capricórnio. Capricórnio fica ao sul. Então eu tenho a linha de Capricórnio ali, o trópico de Capricórnio evidenciado para nós, tá? Bom, e aí ele pergunta o seguinte: se a linha passa no centro da praça, ali, imagina que a praça ali, eu tenho o centro da linha de trópico de Capricórnio passando por ali, o que eu posso dizer? Na letra A, pela manhã, o senhor explica de novo, porque deu uma queda aqui. Beleza, vou retornar um pouquinho. Não sei aonde mais ou menos tu perdeu, onde vocês perderam, mas eu vou dar uma retrocedida, tá? Eu disse que dia 21 de dezembro é o nosso solstício de verão, né? O nosso solstício de verão, ele temos os dois tópicos, ok. Os trópicos, sendo assim, o nosso trópico de Capricórnio é o nosso trópico do sul. O trópico fica na região sul. Sendo que dia 23 graus e 27 minutos é um dos trópicos e o trópico é o trópico de Capricórnio, a praça que nós temos no desenho, ela está exatamente no trópico da região sul do planeta.
Portanto, essa praça está exatamente no momento de verão voltado para ela. Beleza? E aí nós temos as seguintes afirmações ali. Letra A. Pela manhã, melhor, vou retomar ali o enunciado. Analisando o desenho e sabendo que o paralelo 23 graus e 27 minutos sul passa pelo centro da praça, é correto afirmar. Letra A. Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da biblioteca será projetada no sentido da rua Z. Vamos lá. Onde que se encontra a biblioteca? A biblioteca é aquele prédio que fica mais ao sul, tá? Se a praça ela é exatamente a linha onde o Trópico de Capricórnio se encontra, o Sol está incidindo quantos graus ali? 90 graus. Então, significa que o Sol está incidindo nessa linha 90 graus. Eu tenho a luz do Sol, imagina agora vocês parados na rua, num dia de verão, exatamente nessa linha do Trópico de Capricórnio, o Sol bate exatamente no centro da nossa cabeça, exatamente aqui. Então pensa, se o Sol nesse dia bate exatamente no centro da nossa cabeça, a pergunta que a gente faz é: teremos sombra nessa linha, exatamente nessa linha? A resposta que nós temos que ter em mente é que não, nós não teremos sombra, porque se o Sol bate exatamente no centro da nossa cabeça, a sombra está embaixo dos nossos pés. Se a biblioteca ela se encontra um pouquinho mais ao sul do Trópico de Capricórnio, será que a sombra ela vai ser projetada em direção à Rua Z? Olha a extensão da sombra que vai ter da biblioteca até a Rua Z. Então, se a gente consegue imaginar que o Sol está incidindo 90 graus sobre esse desenho, isso me diz que é inviável a sombra chegar até a Rua Z, pelo fato de estarmos em um ambiente com o Sol a 90 graus. Beleza? Na letra B. Pela manhã, ao nascer do Sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da Rua X. Então, olha só, o que a gente tem que pensar? Eu sei que o norte está para cima, né? Se o norte está para cima, eu sei que leste se encontra no meu desenho no canto direito da folha. O oeste se encontra à esquerda da folha e o sul na parte de baixo, tá? Então significa que o sol ele nasce no canto direito da minha folha. Todo mundo me acompanhou até aqui? Então, se o sol nasce no canto direito, ele fala pela manhã, o sol nasce, né, ao nascer do sol, a sombra da igreja será projetada em direção à rua X. Faz sentido para vocês a rua X ter sombra? Não seria, a sombra não seria na parte de trás da igreja? Minha mão tapando aqui, bem louco. A igreja não taparia, a sombra da igreja não taparia a rua de trás? Porque se o sol nasce no lado direito, a sombra se projeta para o lado esquerdo. Tranquilo? Então a resposta B também não nos serve. Na letra C, para finalizar aqui, vou dar mais rápido andamento para não ficar muito tempo nessa questão. Na letra C, ao meio-dia solar, ou seja, o sol bate no meio da cabeça, a sombra tanto da igreja quanto da biblioteca pública provavelmente será projetada no sentido norte. Opa, quer dizer que se o sol é meio-dia, o sol bate aqui na nossa cabeça, vai ter sombra? Acabamos de ver que não vai ter sombra. Porque se o sol se é meio-dia e o sol ele passa exatamente no centro a 90 graus, é inviável que tenha sombra. Então a resposta da C também não nos serve. Qual é a resposta? Tem mais duas aqui, né? Letra D e letra E. Na letra D, ao meio-dia, provavelmente não haverá formação de sombra na igreja. Olha aí a nossa resposta. Quero que vocês me digam com 1 ou com 2, número 1 ou número 2, para sim ou se não, sim 1 e 2 não, né? Se vocês conseguiram achar essa resposta, que é a resposta letra D, tá? Quem não conseguiu, me diz. Se conseguiu, maravilha, ok. Se não conseguiu,
fico no aguardo aí para qualquer dúvida, tá? Tô vendo que majoritariamente a resposta 1 está dominando, significa que nós estamos indo bem aqui, começamos bem o nosso ritmo. Então, peço para fazer mais uma questão para a gente poder dar continuidade aqui, não perder muito tempo, a questão da questão da número 5, o mesmo estilo, com sol, com sombra. Vamos nessa vibe aí que tá legal. A número 5, tá? Façam a número 5 aí. Essa agora que vocês já pegaram a ideia, façam aí que agora vai fluir mais rápido para vocês, beleza? Número 5, fazendo. Que envolve também conhecimentos empíricos sobre geografia física, né? É uma questão que envolve, então, uma ideia de como funciona a geografia, não somente teórica, e geografia física na prática, né? Inclusive ali é uma atividade de uma escola em que envolve alunos, né? Então é uma questão bem interessante, tá? Então vamos junto ler essa questão, tá? Uma questão que fala o seguinte: primeiro dia de inverno no hemisfério sul. Eu vou salientar aqui, já que muita gente não estava na aula e muita gente não assistiu. Primeiro dia de inverno, lembra lá que é o nosso solstício de inverno, ele sempre vai acontecer 6 meses depois do nosso solstício de verão. Então, se 21 de dezembro é o nosso verão, dia 21, 22 de junho é quando entra o nosso inverno. É justamente, só para salientar, é justamente nesse momento que quem recebe agora o trópico, quem recebe iluminação do sol diretamente no trópico é o trópico de Câncer, ou seja, é o trópico do hemisfério norte, tá? Então, para nós vai ser inverno, para o hemisfério norte, verão, tá? Ele fala ali, o primeiro dia de inverno no hemisfério sul, uma atividade de observação de sombras é realizado por alunos de Macapá, Porto Alegre e Recife. Para isso, utiliza-se uma vareta de 30 centímetros fincada no chão, na posição vertical, para marcar o tamanho de sua posição de sombra. O chão é forrado com folha de cartolina, como mostra na figura. Aí a figura está do outro lado. Nas figuras abaixo do mapa estão representadas as sombras projetadas pelas varetas nas 3 cidades, no mesmo instante, ao meio-dia. A linha pontilhada indica a direção norte e sul, né? Indica norte-sul, e aí eles querem saber os resultados, tá? Os resultados que ocorreu esse processo, tá? Então vamos lá. Nós temos um monte de cidade ali, números de cidades, tá? De 1 até 20, né? E aí fala o seguinte: pelos resultados da experiência, num mesmo instante, em Recife, a sombra se projeta à direita e nas outras 2 cidades à esquerda da linha pontilhada na cartolina. É razoável, então, afirmarmos que existe uma localidade que a sombra deverá estar bem mais próxima da linha pontilhada, norte-sul, né? Em vias de passar de um lado para o outro. Em que localidade, dentre essas listadas, a seguir seria mais provável que isso ocorresse? Então, galera, primeiro a gente tem que ter noção de localização de Brasil. Isso é fundamental. Então, percebam que é uma questão que envolve um número grande de conhecimentos, né? Então, localização de cidades brasileiras, primeiro fator. Segundo fator, entendimento de rotação terrestre e translação, portanto, movimentos terrestres, e também conhecimento além disso, né, de latitude, né? Porque eu preciso entender por que a sombra se projeta a tanta distância, tá? Seguindo, então vamos lá. Eu tenho ali que compreender que a cidade número 1 ali, a cidade de Recife, ela tem
o deslocamento para a direita, Porto Alegre se desloca para a esquerda e Macapá um pouquinho à esquerda. Usando essas referências, eu consigo ver no meu mapa ali em cima, naquele pequeno mapinha, onde se localizam essas cidades, para poder me facilitar. Então, olha ali, Recife, o número de Recife é, deixa eu ver só achar aqui essa questão, a cidade, Recife, número 15, tá? Número 15. Olha lá, número 15, galera. Fica no litoral brasileiro. Obrigado, obrigado. Número 15. Fica no litoral brasileiro. Então, eu tenho a cidade de Recife no litoral brasileiro. Então, eu posso dizer que se está no litoral brasileiro e é meio-dia, né, nesse momento, eu tenho certeza que, por alguma razão, o deslocamento que vai fazer é no sentido para a direita, tá? Já no caso de Porto Alegre, que é o número 2, perdão, eu vou ter então um deslocamento. Tá meio errado Porto Alegre ali, tá, galera? Só para deixar claro, não tá certo localidade, mas vamos desconsiderar, vamos seguir embora. Número 2, Porto Alegre, eu tenho então deslocamento um pouco mais distante. Perceba que a minha latitude, ela estica a minha sombra, né? Porque eu estou mais longe do Sol em relação ao Trópico de Capricórnio. Então, por estar mais longe do Trópico de Capricórnio, eu tenho um distanciamento maior, tá? E por fim, Macapá, que é a região mais próxima do Equador. Então, eu estou mais próximo do trópico que está sendo verão, que é o hemisfério norte, que é o trópico de Câncer. Então, Macapá, eu tenho menor deslocamento, tá? E ali eu quero saber qual cidade eu tenho a linha. Só que travou, não sei se só aí travou. Onde travou? Me ajuda? Tranquilo? Posso voltar. Tá, qualquer dúvida eu volto aqui, tá? Vamos lá. Bom, seguindo. Eu quero saber a cidade que segue, né, numa linha norte-sul. Sendo assim, olha só, a gente pode considerar o seguinte: dessas linhas aqui, dessas cidades, a gente tem que primeiro considerar alguma cidade no interior do Brasil, tá? A gente tem que considerar que a cidade que nós buscamos, ela se encontra no interior. Descartamos todas as outras que estão no litoral, mais a leste ou mais a oeste, tá? Então, a gente pode descartar nas respostas agora, né? A gente pode descartar, deixa eu ver aqui onde se encontra, 16, Natal. 16 é extremamente litoral. Então, se é litoral, eu posso descartar. Pelo fato de ser litoral, teria mais ou menos a mesma relação que teria Recife. Então, Natal, fora de cogitação. Na letra B, Manaus, que é o número 12, né? 12, tá sem áudio? Tá sem áudio aí? Deixa eu ver se eu não desliguei. Meu áudio tá funcionando aqui. Agora deu? Tá, beleza. Deixa eu voltar para cá. Sendo assim, Manaus se encontra mais a oeste, portanto, eu tenho a minha capital mais a oeste, quase na fronteira do Brasil com países internos na América do Sul. Então, já também não posso considerar Manaus como sendo a minha capital que eu quero mais próximo da linha norte-sul. Cuiabá, Brasília são duas cidades que se encontram mais no centro brasileiro, tá? Cuiabá, número 10, fica mais ali no centro, mas ainda assim um pouco mais a oeste, enquanto que Brasília fica no centro. Já sabemos que Brasília é o centro, né, capital administrativo, e também dizem que Brasília ela possui uma certa centralidade de localização em relação a todo o resto do Brasil. Justamente por isso que se escolheu essa região para ser a capital do Brasil, tá? Então, além disso, Brasília ela se encontra mais ao centro do Brasil. Bom, sendo assim, a gente pode considerar que entre Cuiabá e Brasília, nós temos Brasília como sendo a cidade que teria um deslocamento da sombra no sentido norte-sul. A última cidade seria Boa Vista. Boa Vista, ela é a cidade que está com o número 1, né? Deixa eu achar o número 1, bem mais ao norte, cruzando a linha do Equador, seria uma linha muito parecida com Macapá. Quase não haveria sombra.
quase não haveria sombra, né? Justamente porque eu teria um deslocamento menor em relação ao Trópico de Capricórnio. Então, usando esse raciocínio de localidades, sombras e sol, eu consigo compreender o como funciona as questões de Enem, as questões de vestibular, para tentar entender. O que eu quero só salientar e fechar aqui esse raciocínio, eu acho que o meu tempo já está mais ou menos se esgotando, eu vou fazer mais um comentário para poder encerrar. A gente tem que entender que questões que lidam com o de sempre vai lidar com uma condição de entendimento. Ó, travou, vou repetir. Eu disse que essas questões de vestibular que lidam com, com que lidam com sol, com sombra, que lidam com entendimentos de região para região, eu preciso ter em conta o meu conhecimento empírico. Então, eu tenho que levar para o papel, além da teoria, eu tenho que levar em conta o meu funcionamento, tá? Pessoal, vocês estão me vendo ainda? Número 1 para sim, número 2 para não. Eu já vou liberar vocês para a próxima aula. Tá, beleza. Tá rolando ainda. É que eu acho que caiu para alguns. Tá? Bom, só para eu finalizar, já vai acabar o meu momento aqui. Para a aula que vem, tá? Eu vou disponibilizar pelo objetivo, eu vou disponibilizar para vocês uma aula, uma videoaula que eu vou fazer aqui em casa e vou disponibilizar pelo YouTube, tá? E ao disponibilizar essa aula, eu quero que vocês assistam ela para que a gente possa discutir, não fazer só questão, eu quero também trazer questões teóricas para vocês e eu quero que vocês leiam essas questões. Quero que vocês, esse documento, quero que vocês tragam dúvidas, anotem dúvidas para que a gente possa tentar sanar aqui também, beleza? Então, seriam essas as questões da resposta. Claro, a resposta da pergunta, Sora, é a resposta letra D, correto. Resposta letra D, Brasília, tá? É a nossa resposta. Gente, já vai fechar meu tempo aqui, já é 16h10, que é o horário que eu deveria estar entregando vocês. Espero que tenha uma ideia mais ou menos de como funciona nosso próximo entendimento, né? Na próxima, então, a gente se vê. Beleza, gente? Um grande beijo, abraço, fiquem em casa, estudem, vai dar tudo certo, tamo junto com vocês. Beijo.